Pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. É rapidinho, fique aqui, não se perca, a sua atenção precisa ficar agora aqui comigo, não precisa se dispersar. Coloca aí mais um pouquinho de combustível, se for preciso, vai lá dar uma tomada de café, bebe um gole de café aí para nós continuarmos nossa aula, que vai ser a segunda parte da sua tarefa, que você precisa me entregar essa segunda parte da tarefa. Vamos lá então? Essa parte da aula eu vou explicar um pouquinho sobre bases do Estado moderno. Lá na página 372 está falando esse tópico, base do Estado moderno. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Lá no final do século XV, as nações europeias, elas começaram a estabelecer seus territórios. Como assim, professora? A Inglaterra falou o seguinte: olha, aqui é o meu território, ninguém vai colocar os pés aqui sem a minha autorização. A Espanha também falou a mesma coisa: aqui é o meu território, ninguém vai colocar os pés aqui sem a minha autorização. Inglaterra também falou a mesma coisa, a França falou a mesma coisa, Portugal também falou a mesma coisa. Ou seja, estava colocando limites no seu território e colocando regras, porque ninguém poderia entrar ali sem autorização daqueles que estavam governando essas nações, tá bom? Algumas nações na Europa passaram a ser governadas com poder absoluto nas mãos de um monarca. Professor, o que é monarca? Monarca é um rei. Esse monarca estava acima de qualquer outro, o poder dele, né? Ele estava acima de qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas, né? Portanto, esse monarca, no caso o rei, como eu falei para vocês, controlava os funcionários, ministros, conselheiros e o exército. Então, quem que mandava nas pessoas, quem que mandava em todas essas instituições, né, esses grupos que formavam a nação, como o exército, os funcionários, enfim, quem que mandava? Quem? O rei, o monarca. Esse tipo de governo, que eu acabei de falar agora, que o poder era concentrado na mão do monarca, esse poder centralizado na figura do monarca é chamado de absolutismo. Vou repetir, absolutismo. Então, o absolutismo é o poder concentrado na figura, na mão de um monarca, do rei. Não se esqueça disso. O que é absolutismo? Responda aí mentalmente na sua cabeça, ou pode responder também verbalmente. Fala aí. O que é absolutismo? É o poder concentrado nas mãos de um rei, do monarca. Quem que mandava? Quem que estava acima de todos? O monarca. Tomara que você entendeu. A burguesia estava brigando com a nobreza. Então, a burguesia estava brigando. Para ver quem ficava no poder. Eu que fico no poder. A burguesia fala assim, os burgueses, né? A classe burguesa. Eu que fico no poder, eu que vou mandar aqui nessa nação. Aí a burguesia, a nobreza fala, que você o quê? Eu que vou mandar aqui agora. Aí começou a ter esse conflito entre os dois aí, quem que mandava mais. Só que eles chegaram num consenso. E esse consenso chegou no seguinte, de que a nobreza e a burguesia entrou num acordo, numa solução e deram o poder para o monarca. Então agora quem que estava no comando, como eu falei para vocês? O monarca, o rei. Então a burguesia falou, tá bom, então passa o poder aí para o monarca, passa o poder aí para o rei. Aí a nobreza também falou assim, tá bom, eu também concordo, então fica aí com o rei aí para nós parar com essa brigaiada aqui. Então isso aconteceu. Quem que ficou agora com o poder centralizado nas mãos? O monarca, o rei. Tudo estava sob tutela do monarca, ou seja, ele que mandava em tudo. A Igreja Católica e as igrejas protestantes foram muito importantes para a formação dos estados nacionais. Por quê? Pois a influência cultural que essas instituições religiosas tinham na sociedade ajudaram a justificar o poder do monarca, ou seja, as igrejas e a Igreja Católica ajudou a aumentar esse poder para o monarca, né? Vamos lá no Pratique, na página 373, lá no Pratique, na número 3. Você vai ter que fazer o quê? Na número 3. Você vai identificar as bases do Estado moderno que eu acabei de explicar. Então, você vai ter que ler esse tópico, base do Estado moderno, e você vai ter que identificar quais são as bases do Estado moderno. Vou te ajudar. Uma dessas bases é identidade cultural, poder centralizado no monarca que controla a administração, justiça, moedas, organização do Exército Nacional. É isso que você pode colocar aí na sua número 3. Essas são as bases do Estado moderno. Vou repetir. Identidade cultural,
Poder centralizado no monarca, que controla administração, justiça, moedas, organização do Exército Nacional. É isso que você pode responder aí na sua número 3. Vamos para a número 4 agora? Eu sei que você dá um pause, você faz a sua número 3 e depois volta aqui. Eu tenho certeza que você já voltou, então vamos lá para a número 4. Você vai ler o texto e responder as letras A e B. Vamos lá então ler a letra A e B? Você vai ter que ler o texto, obviamente, história, o absolutismo e a reforma religiosa. Você tem que ler esse trecho aqui para você conseguir entender o que você tem que responder na letra A e B. Então vamos, o que está perguntando na letra A? Segundo o texto, que grupos sociais proporcionaram o poder absoluto de um monarca na Idade Moderna? Olha só, quem que deu poder para o monarca? Quem que deu? Eu acabei de falar para vocês, quem que deu poder para o monarca? A burguesia, a nobreza e a igreja. Tá bom? Então você pode colocar aí. Eles que deram poder para o monarca. Para ninguém ficar brigando. Aí eu fico no poder, eu fico no poder, eu fico no poder. Então vamos parar de brigar e vamos colocar o poder na mão do monarca. É isso que eles fizeram. Quem, professora? A burguesia, a nobreza e as igrejas. Tá bom? Podem colocar aí. A letrinha B, na página 374. Transcreva um trecho do texto em que o autor justifica o papel da religião cristã na formação dos estados nacionais modernos. Então você vai ter que colocar o trecho aqui que fala a importância das igrejas para a formação, a importância da religião cristã para a formação desses estados modernos. Vamos lá? Olha só, eu vou ler o trecho aqui que você precisa transcrever aí. A religião, tenho certeza que você achou, começa lá na religião. A religião continuou a ter um papel importante na formação cultural do homem europeu e, consequentemente, foi utilizada para apoiar e ou justificar o poder real. Então você vai transcrever esse trecho aqui na letrinha B. Tenho certeza que você prestou atenção, que você vai conseguir fazer essa tarefa. Até mais, pessoal. Acabou a nossa aula. Não se esqueça de enviar essa tarefa de casa, porque eu vou cobrar de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.